Oi, eu sou o Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje eu vou falar um pouco sobre introdução à mecânica propriamente dita e um pouquinho sobre cinemática, um comecinho da cinemática. Com a introdução da mecânica, eu quero dar uma importância muito grande para a ideia de referencial, um ponto de referência, que é algo que é como se você observasse algo de um certo ponto de vista. Quando você for ver a situação com gráficos, esse tipo de coisas, você vai ter a situação como essa daqui. Você tem um eixo X e um eixo Y, que é um plano cartesiano que só demonstra posições no espaço, com uma posição 2D. Imagina um desenho 2D, qualquer desenho aleatório, e que cada ponto eu posso dar um valor numérico, um valor matemático para dizer que ponto é aquele. É um modo da gente expressar qual é a localidade, quais são os dados do objeto baseado na matemática para ficar melhor de explicar. Até porque a matemática surge como uma ferramenta, como uma linguagem para poder se desenvolver outras áreas. É uma ferramenta mesmo que se usa muito na física, por exemplo. Então aqui como referencial, eu fiz esse plano cartesiano que eu fiz alguns pontos, um ponto vermelho, um ponto azul e um ponto verde. E esse seria o meu ponto de vista, onde aqui seria o ponto zero e esse ponto vermelho estaria a uma distância, não dei valores, não dei unidades de medida, mas estaria a uma distância à direita do ponto zero e duas distâncias acima do ponto zero. O azulzinho estaria a 5 distâncias à direita do ponto zero e uma distância acima do ponto zero. Essa daí já é uma ideia que você precisa ter uma base de referência para poder analisar as coisas, para dar esses valores a elas. Porque vão aparecer outros objetos nos cálculos e outros tipos de coisas, e você tem que ter o seu referencial bem fixado para que não role uma bagunça, para que não dê um erro matemático, um erro numérico. Agora eu vou para a ideia do que é o movimento e o que é o repouso, até porque a mecânica em si ela vai estudar o movimento e o repouso. Mas esse movimento e repouso, como já dito, ele necessita de um ponto de referência, porque você precisa saber em qual referencial algo está se movendo, em qual referencial algo está parado. Até porque se você tem um carro, como eu coloquei aqui nesses desenhos, tem um carro e aqui é um muro, pode não parecer um muro, mas é um muro que eu desenhei, então aceite isso. Mas eu tenho um muro aqui e esse carro está se movimentando. Nessa situação, eu coloquei o referencial no carro. Então, nessa situação, na realidade, por mais contraintuitivo que seja, é o muro que está se movendo. Porque a movimentação vai ser uma alteração da posição do objeto baseado no passar do tempo. Porque se o tempo passar e algo sair de onde ele estava e for para outro canto, essa coisa se movimentou. Mas se passar o tempo e ela não sair de nenhum lugar, ela não se movimentou. Nesse exemplo aqui eu tenho um carro. O ponto de referência está fixado no carro. Então, para onde o carro vai, o referencial se movimenta junto. Nesse caso, quando o carro atinge aqui, nesse momento 2, quando o carro atinge o muro, o carro não se movimentou baseado no referencial que a gente escolheu. E a ideia de que quando você está num carro, quando você está no banco de passageiro, quem se movimenta são as coisas que estão ao seu redor. São as pessoas que estão se aproximando do carro. Não é meio que o carro que está se aproximando delas baseado no referencial, lembre-se disso. Mas se o referencial fosse colocado no muro, era o carro que estaria se movimentando e batendo no muro. Também existe uma questão de simetria com os referenciais, porque mesmo que você tenha um carro aqui parado, aí depois de um certo tempo, o carro bateu no muro, com a ideia de que o muro está se movimentando para próximo do carro, correto? Se eu mudasse o referencial para o muro, o carro demoraria a mesma quantidade de tempo para bater no muro. Existe uma simetria, só muda o ponto de vista do que está acontecendo e o status matemático que você dá. Porque nesse caso aqui, nesses dois casos, no caso em que o referencial é o carro, o ponto inicial, o ponto zero,
é o carro. Então, o que se altera, vamos dizer que ele está a 3 distâncias e aqui ele está a 1 distância do ponto zero, o que se altera é o muro. Se estivesse no muro, o carro iria se alterar esses 3 e esse iria do 3 a 1 de distância no mesmo período de tempo que o muro levou nessa situação aqui. O que daria uma simetria, só inverteria no caso o sentido. Mas é questão de análise, você vai analisando e vai pegando o jeito do negócio. Uma ideia muito boa quando se começa a entrar na cinemática é a ideia de trajetória. A trajetória ela vai ser um caminho percorrido pelo objeto que você está estudando, que normalmente é dado como ponto material. Sendo um ponto material, algo que você não precisa ligar para as dimensões dele, você só precisa estudar como é que ele se movimenta naquele lugar, ou o que está acontecendo com ele, sem ligar para suas dimensões. É um ponto. Ponto é algo sem dimensões. Aqui ele pode ter dimensão, mas é mais abstrato do que isso que eu desenhei. E a posição propriamente dita, uma posição no espaço, como eu coloquei aqui esse ponto C, é um ponto específico no espaço, que é a posição, é só isso, é o ponto específico no espaço. E a gente tem que se lidar também com variações quando entra na cinemática. Uma variação, ela vai indicar o ponto final e o inicial do que você está variando. Quando você tem uma variação do espaço, eu usei o S aqui, mas pode ser qualquer outra letra, só usei para identificar que era o espaço, seria o espaço final, seria a posição final, vou botar TP, vou botar SS final menos a posição inicial. Aí daí eu tenho a variação da distância. A variação do tempo vai seguir analogamente essa ideia, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então na física, quando você vê esse delta, ele vai vir como uma variação de alguma coisa, então é você pegar o final menos o inicial. E é simplesmente isso. Então é bom ter essa ideia para você abrir, quando tiver numa equação, essa variação e não ficar só nela, para você poder fazer um jogo matemático melhor. Nesse caso aqui, na direita, eu fiz aqui, você tem uma trajetória, que é essa linha branca que eu risquei. A variação do espaço vai ser a posição final menos o inicial. E esse D vermelho aqui, ele é um deslocamento vetorial. É quando você usa o vetor do deslocamento de onde ele foi para onde ele está indo. Ele sempre vai ser menor ou igual à variação da distância, porque a variação da distância vai ser bem maior, como você percebe, ele é uma linha reta, o deslocamento vetorial. Ele só é igual à distância quando você tem uma situação de movimento retilíneo uniforme, e eu vou falar mais sobre esse deslocamento vetorial quando eu chegar na cinemática vetorial. Agora entrando num conceito que é bem importante para a física, para finalizar esse vídeo, bem curtinho mesmo, só uma introdução, é a ideia de velocidade média. A velocidade, ela na realidade vai ser o quanto a sua posição variou em determinado tempo. Eu não disse que o movimento visa ver é complicado, mas ele vê como a posição do objeto variou durante o tempo, porque, sei lá, se não passar tempo não acontece nada, mas se passar um tempo e ele estiver parado, ele não se movimentou. Mas se passar um tempo e ele se movimentar de um ponto ao outro, quer dizer que ele saiu de um ponto e foi para o outro, quer dizer que ele se movimentou. E a velocidade vai agir como isso, ele vai meio que quantizar como é que está funcionando esse movimento. E a primeira ideia de velocidade é a velocidade média, que vai ser uma visão bem mais geral de como está acontecendo essa velocidade. E a velocidade média você vai usar as variações que eu mostrei aqui atrás. Quando você sai, por exemplo, desse ponto A e vai até esse ponto B, você teve uma variação de distância. Só que essa variação de distância, você variou um certo tempo para ir até lá, que é esse tempo aqui. Você deu um certo tempo. Essa divisão da distância pelo tempo vai ser exatamente igual à velocidade, em que a velocidade, num sistema internacional, naquele sistema de unidades de medidas, vai agir como metros, porque você vai ter uma distância no sistema internacional que é metros por segundo.
Mas você ainda pode ter, por exemplo, quilômetros por hora. E você ainda vai ter suas conversões. É sempre, é sempre bom que se utilize o sistema internacional quando não especifica-se numa questão que ele quer, ou quando ele fala no sistema internacional, dê a resposta no sistema internacional. Mas também se pode utilizar outros meios. E para você fazer a conversão de um para o outro, tem aquele esquema que eu falei antes, e é só. Tem aquele esquema que eu falei na outra aula, mas é só fazer assim, ó. Se eu tenho aqui metros sobre segundos, eu quero transformar segundos em hora e eu quero transformar metros em quilômetro. Um metro ele vai ser 10 a menos 3 quilômetros, porque eu tenho que 1 quilômetro vai ser 1000 metros, é meio que inverso. Então eu vou ter aqui, eu vou ter 10 a menos 3 quilômetros. O segundo, ele vai ser 1 segundo equivale a 1 sobre 360 mil horas. 360 mil não, 3.600 horas, porque 3.600 segundos vai ser igual a 1 hora. Então eu vou ter aqui dividido por 1 sobre 3.600 horas. Eu já mudei aqui a unidade de medida, agora eu só preciso usar um pouco de matemática. Vou apagar aqui para dar um pouco de espaço a mais. Eu vou ter uma situação em que eu tenho 10 a menos 3 dividido... Aí eu tenho uma divisão de uma divisão, então vai ser tipo 10 a menos 3 sobre 1 vezes 3.600. Aqui vai dar 3,6. Então o fator de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora é só você multiplicar o valor que você tem por 3,6. Metros por segundo vezes 3,6 vai ser exatamente igual a quilômetros por hora. E a gente já tem uma equação aqui. Se eu quiser então transformar o quilômetros por hora, mas esse hora aqui ficou parecendo segundo, mas acontece. Mas se eu quiser transformar quilômetros por hora para metros por segundo, é só passar isso daqui dividindo. Então, quilômetros sobre hora vezes 3,6 vai ser exatamente igual metros por segundo. Quando você tiver em quilômetros por hora e quiser transformar em metros por segundo, você divide por 3,6. Quando você tiver em metros por segundo e quiser transformar em quilômetros por hora, você multiplica. Esse é o fator de conversão para essas unidades. E é sempre bom ter em mente não só decorar esse número, mas saber o que aconteceu aqui. Eu simplesmente substituí o m pelo quilômetro, mas para eu substituir eu tive que usar um valor que fizesse com que eu não alterasse o que eu tinha ali, de forma que não tinha como simplesmente falar que metro é igual a quilômetro. Não, o metro é igual a 10 a menos 3 quilômetros, ou 0,001 quilômetro. Então eu tive que colocar ali para poder substituir. Da mesma forma que eu transformei em segundo e hora, eu tive que botar um valor que indique que eu substituí aquele segundo por hora, mas sem alterar nada. Então quando tiver outros termos, outras unidades, é sempre bom olhar quanto um vale para o outro, fazer a conversão e substituir. Quando você substitui a letra, você bota outro valor que compense essa substituição e faz com que nada realmente mudou. Você só mudou os termos, de certa forma. Aqui tem um gráfico que representaria como funciona essa velocidade média. Até porque a velocidade média aqui eu selecionei dois pontos aleatórios. Eu tenho aqui a posição 1 e eu tenho aqui a posição 2. Que seria nesse gráfico de posição pelo tempo. O tempo sempre está passando à direita e a posição vai variando de acordo com o tempo. A velocidade média ela não vai se importar em como a velocidade ela é nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Ela só vai se importar na média da velocidade que ele precisou de ir desse ponto para esse ponto. Ou seja, é algo muito geral. E quando você quiser ter algo mais específico, você vai diminuindo o tempo, o espaço de tempo, a variação de tempo. Você vai diminuindo e quanto mais diminuto você vai colocando, mais próximo da velocidade instantânea você chega. Para chegar realmente na velocidade instantânea, você precisaria de um cálculo diferencial, que eu não vou mostrar exatamente aqui. Mas a ideia é que você tem uma situação que a velocidade média, você vai ter uma média da velocidade sem algo muito específico, e que no gráfico ela vai se trabalhar como eu fiz um triângulo aqui que nem dá para ver direito, eu devia ter feito um maior, mas você tem um triângulo aqui que tem um ângulo entre ele,
Porque você vai ter aqui a variação da distância e você vai ter a variação do tempo. A velocidade média é a variação da distância sobre a variação do tempo. A tangente desse ângulo aqui dentro é a variação da distância sobre a variação do tempo. Então, quando você tiver um gráfico de posição e você quiser saber qual é a velocidade média de 2 pontos, você vai ter um ângulo que você vai formar baseado nesse triângulo que se faz na função, que eu peguei o ponto final, o ponto inicial, eu peguei o tempo final e o tempo inicial, e com isso você vai achar uma angulação, e dessa angulação você tira a velocidade média, a tangente do ângulo. A tangente do ângulo você tira a velocidade média. A velocidade média só vai ser igual à velocidade instantânea quando você tem um movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade não altera. Então, a velocidade instantânea em qualquer ponto vai ser exatamente igual à velocidade média. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo, que eu vou trabalhar com movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração, esse tipo de coisa. Mas por enquanto é só isso. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer sugestão pode colocar aqui nos comentários. Alguma coisa que talvez eu esqueci de mencionar e que eu possa botar no outro vídeo, e etc. Compartilhe com algum amigo que você acha que vai gostar dessa minha explicação, desse jeito de explicar. Acho que é só isso. Então deixa seu like, se inscreve. Obrigado. Tchau.